Gálatas capítulo 5, versículo 16. Aleluias. Livro de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Só quero ler o versículo. Paulo diz: por isso vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfareis os desejos da carne. Atos capítulo 2, versículo 1, 4, quero ler. Atos capítulo 2, versículo 1 a 4. Diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Vamos orar nessa noite. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos em te servir. Eu quero bendizer o teu nome nessa noite, Pai. Eu oro, Espírito Santo, para que os teus filhos sejam cheios da tua presença, para que os teus filhos possam ser modificados de acordo com aquilo que eles precisam nessa hora, para que as palavras que sejam ministradas nessa noite não sejam palavras que venham da terra ou do coração do homem, mas que sejam palavras que venham dos céus, palavras que venham sobre os teus filhos, Pai. Eu oro para que a realidade dos céus venha sobre o coração dos teus filhos. Eu oro para que a tua presença se manifeste no coração deles nessa hora. Deus, encha-os, transforme-os, cure-os, restaure-os, traga a realidade do céu sobre eles nessa noite, Pai. Eu oro para que os teus anjos estejam ao nosso redor nessa hora. Eu oro para que eles saibam quem eles são em Cristo e aquilo que o Senhor liberou sobre a vida deles, pelo poder que é no santo nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, há alguns anos eu descobri algo poderoso na vida cristã. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o arrependimento é o primeiro passo, o nascer de novo é o primeiro passo. Quando você reconhece que precisa ser curado, quando você reconhece que precisa de Deus, quantos aqui reconhecem que precisa de Deus, diga amém. E você descobre que tudo que você fez até então, todo aquele momento, não te levou aonde você queria, não levou a felicidade que você queria ter. E você tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada. Meu pai sempre disse que ninguém vem a Jesus porque ele é bonito. Geralmente a igreja é o último lugar que nós buscamos. Ou o último lugar que nós pensamos que vamos encontrar alegria. E de repente Deus, Ele nos encontra na jornada, Ele nos encontra no caminho. E as nossas vidas são transformadas, os nossos corações são transformados, nosso coração começa a se abrir para Deus. E agora nós sentimos uma paz que o dinheiro não pode comprar, nós sentimos uma paz que o casamento não nos trouxe, ter filhos não nos trouxe. Nós sentimos uma paz que o dinheiro, que a fama, aquilo que nós estávamos buscando, nós não recebemos. Porque é a paz que fala que nós estamos certos com Deus. É a paz que fala que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. A nossa vida agora começa uma nova jornada. E Deus, querido, Ele não quer que nós tenhamos uma melhor versão de nós mesmos. Sabe, às vezes as pessoas falam, você precisa melhorar. Vai para a igreja para você melhorar. Não, a nossa carne, de acordo com a Bíblia, ela não tem como melhorar. Ela só precisa ser crucificada. Ela tem que morrer na realidade. Nós nascemos de novo, literalmente, nós temos que nascer de novo. Da água e do Espírito, é o que a palavra de Deus nos ensina. Nós nascemos da água e do Espírito. Agora nós temos um novo homem. É por isso que a Bíblia diz que nós somos uma nova criação, uma nova criatura em Deus. No coração de Deus, sabe que tem um propósito, encontrou uma paz. Olá, família, vocês estão... Eu ainda quero viver as coisas do passado. Quando nós recebemos Jesus e nascemos de novo, a nossa vida começa agora a tomar um novo rumo. E a palavra nos fala que Jesus não só nos ensinou, Jesus não só nos deixa a sua palavra para nos ensinar como nós deveríamos nos comportar,
Mas a palavra também nos mostra que nós temos uma promessa. A palavra nos diz que nós temos agora uma garantia. Quando Jesus subiu aos céus, ele fala assim: eu estou indo, e é para o benefício de vocês, porque se eu não subir, o Espírito Santo não vem. E por que o Espírito Santo hoje é melhor do que Jesus, se Jesus estivesse na terra hoje? Algumas pessoas pensam assim: se Jesus estivesse aqui, tudo seria melhor. Não, na realidade, não necessariamente. Porque Jesus fisicamente só podia estar em alguns lugares, ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo, não em 2 lugares ao mesmo tempo. Então ele viu o seu Espírito, e o Espírito Santo de Deus nos guia, ele pode estar conosco 24 horas por dia. Ele nos direciona, cada um de nós, o Espírito Santo de Deus começa a ministrar. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, agora você nasceu de novo, agora existe um novo passo, e esse novo passo é ser cheio do Espírito. E o Espírito Santo, quando vem sobre a sua vida, ele te conecta ao que está acontecendo nos céus. É o próprio Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o próprio Espírito que nos guia. E o apóstolo Paulo fala algo para essa igreja em Gálatas. Essa igreja era uma igreja que eles eram muito pecadores, e agora, por algum motivo, eles se tornaram religiosos, sabe? Acontece muito isso. Eu vejo muitas pessoas que Deus mudou a vida deles, eles eram totalmente perdidos. E agora que Deus transformou eles de forma poderosa, eles ficam tão religiosos, eles ficam tão fechados, começam a julgar as pessoas, começam a falar mal dos outros, e eles esquecem quem eles eram. Você conhece alguém assim? Algum crente desse jeito? Alguém esqueceu de onde que ele era? E por algum motivo, nós que antes fomos alcançados pela graça de Deus, não porque nós somos bonzinhos, não porque nós somos os melhores. Tem uma amiga minha que ela ainda não é cristã, mas ela me respeita muito. Ela fala assim: Heber, você é ex o quê? Porque todo crente que eu conheço é ex alguma coisa. Eu falo: eu sou ex do mundo. Deus transforma as nossas vidas, Ele transforma de uma forma poderosa. E pessoas esquecem quem elas eram, elas esquecem o poder do pecado. E nós somos transformados não porque nós somos os melhores, mas nós fomos transformados porque a graça de Deus nos alcançou, e é por isso que nós servimos a Jesus. Amém ou não? E aí nós começamos, depois que nós nos convertemos, nós achamos que agora nós somos cristãos e Deus nos ama porque nós fazemos ou deixamos de fazer. Deus nos ama mais ou nos ama menos porque nós somos fiéis à igreja, nós oramos mais. Deixa eu falar algo para você: nada que você faça vai alterar o tanto que Deus te ama. Sabia disso? Se você vem muito à igreja, se você não vem à igreja, se você dizima, se você não dizima, nada que você faz vai alterar o tanto que Deus te ama. Deus te ama igual Ele ama aqueles que gastam 24 horas buscando. Mas tem uma coisa: o problema de nós não entregarmos a nossa vida completamente ao Senhor é porque não é que vai deixar com que Deus nos ame, mas é porque vai impedir com que nós experimentemos mais dele. Não é Deus que nos deixa de amar. Deus nunca deixou de amar o homem. Quero que você entenda que no jardim do Éden não foi Deus que se escondeu do pecado do homem, foi o homem que se escondeu de Deus. Então, quanto mais nós nos rendemos, quanto mais nós declaramos que nós queremos estar perto dele, quanto mais nós nos disponibilizamos. Eu venho aprendendo nessa jornada cristã que Deus tem um coração por aqueles que são disponíveis. Diga comigo: disponíveis. Ninguém constrói relacionamento se não estiver disponível. Você quer aprofundar qualquer relacionamento, você quer crescer em qualquer área da sua vida, você precisa de tempo. Você precisa de disponibilidade. Você quer ser usado por Deus, seja disponível. Você quer conhecer mais a Deus, seja disponível. Eu quero conhecer mais de Deus, o que eu faço? Bom, seja disponível. Entra no seu quarto e gasta tempo com Ele. Cada oportunidade, cada momento, você gasta tempo com Ele. Quantos aqui, quando você começou num namoro, ou está interessado em alguém, você achou disponibilidade? E para quem é mais antigo, como eu, assim, não muito antigo, na minha época não tinha um WhatsApp. Era caro, gente. Era muito caro botar crédito no celular da namorada. E você aproveitava as promoções. Alguém lembra disso? A geração nova não sabe de nada, não é? Na época do meu pai era cartas. Eu via assim, meu pai, rapaz, ele escrevia umas cartas românticas para minha mãe. O homem era forte, viu? Palavra e tal. Você encontra disponibilidade, você investe o seu dinheiro, o seu coração, tudo aquilo, tudo
tudo para você construir um relacionamento, todos os nossos relacionamentos, nós precisamos investir tempo, nós precisamos estar disponíveis. Da mesma coisa com o Senhor, você quer crescer em Deus? Esteja disponível para Deus. Quer que a sua vida seja transformada? Esteja disponível para Deus. E nessa jornada cristã, você aprende que quando você anda no Espírito, você permite que o Espírito Santo te guie, a sua vida é transformada por Ele. O Espírito Santo é muito gentil, querido. Deus não vai invadir espaços na sua vida. Ele simplesmente é gentil, Ele vai te conduzir, Ele vai te guiar. Significa que Ele vai falar algo com você, Ele vai falar assim, olha, eu quero que você vá por esse caminho. É você que decide se você quer caminhar com Ele ou não. É você que decide se você quer viver essa nova realidade. E o apóstolo Paulo diz para o povo, para os Gálatas, ele fala o seguinte, olha, andem no Espírito. Se vocês andarem no Espírito, vocês não vão ter que se preocupar com as obras da carne. Sabe, às vezes nós pensamos que a forma como Deus quer que nós vivamos é uma vida cheia de regras. Faça isso, faça aquilo, faça isso, desse jeito. Se você não fizer, punição. Não. Querido, Deus, Ele começa a nos guiar. O Espírito Santo de Deus começa a falar conosco. É engraçado observar pessoas que estão sendo salvas de dentro para fora. Porque a salvação é algo que acontece de dentro para fora. Nós não podemos forçar ninguém a ser salvo, a nascer de novo. É Deus que gera. Mas eu vejo a característica em todos os novos convertidos. Todas as pessoas que estão caminhando com o Senhor. Existem coisas na vida deles que o Espírito começa a falar. Isso não é legal. Não faça desse jeito, não faça dessa forma. E a pessoa começa a falar, cara, eu não quero mais fazer isso mesmo, não. Quantos aqui experimentaram a mudança? Seus amigos notaram que você está, cara, você tá meio chato, hein? Você já não canta as músicas que a gente canta mais, você já não faz mais aquilo que a gente fazia. Parece que você é o peixe fora d'água, porque você nasceu de novo. O Espírito Santo agora começa a te guiar. Ele começa a movimentar a sua vida. E o apóstolo Paulo fala o seguinte, você quer um segredo para ser bem sucedido na sua vida cristã? Continue andando no Espírito. Porque quando nós andamos no Espírito, as obras da carne não têm poder sobre as nossas vidas. Na realidade, nem a lei tem poder sobre as nossas vidas. Nós não precisamos ficar, nossa, eu não posso pecar nisso, eu não posso pecar naquilo. Não. Simplesmente você é guiado pelo Espírito. Ele começa a ministrar no seu coração. O Espírito começa a trabalhar na sua vida, mostrar para você as estruturas de orgulho. Ele começa a guiar a sua vida e começa a mostrar quando você tem avareza no seu coração. Ele começa a ministrar na sua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui para nos ajudar. Mas uma coisa é andar no Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Diga comigo, ser cheio do Espírito. Quando você é cheio do Espírito, a sua vida vai para um outro nível. Sabe o que eu mais amo na palavra de Deus? É ver Deus transformando pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Quero que você entenda, Jesus escolheu 13 caras para mudar o mundo. 12 caras para mudar o mundo. Quem eram esses 12 caras? Uns Zé Ninguéms. O Pedrão, pescador. Mas o seu irmão, João, você via que Jesus conversava com eles, Jesus explicava a parábola, todo mundo entendia, mas eles tinham que ter uma explicação melhor. Eles caminhavam com Jesus, eles eram caras comuns. Toda vez que você se achar alguém cheio de falhas, que não é estudado o suficiente, que não é inteligente o suficiente, eu quero que você lembre dos discípulos. E Jesus usa esses 12 caras para transformar o mundo. Porque esses caras, nascidos de novo, cheios do Espírito Santo, foram aqueles que testemunharam que Jesus é o Filho de Deus. Será que você consegue entender que Jesus não escreveu um livro? Tudo que você sabe de Jesus é através desses homens. Esses homens mudaram o mundo. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, quando você caminha no Espírito Santo, Deus transforma você, uma pessoa ordinária, em uma pessoa extraordinária. Pessoas cheias do Espírito Santo fazem coisas extraordinárias. Pessoas cheias do Espírito Santo transformam o ambiente no qual eles estão. Pessoas cheias do Espírito Santo profetizam. Zacarias, pai de João Batista, em Lucas 1, versículo 15. Pessoas cheias do Espírito Santo testemunham.
Estevão viu a glória de Deus em Atos capítulo 6, versículo 5. Pessoas cheias do Espírito Santo são guiadas por Deus para a sua próxima estação. Sabe, muitas vezes nós não estamos sendo guiados por Deus para a nossa próxima estação, porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Porque Deus, até para Deus falar com você, você tem que estar cheio. No final de 2018, no ano de 2018, o Senhor falou comigo assim: eu quero que você faça 40 dias de jejum. Olha, eu costumei a orar, eu costumei a buscar a presença de Deus, entrar no quarto e gastar tempo orando em línguas. E o Senhor falou: eu quero que você faça 40 dias de jejum. Ao final dos 40 dias de jejum, eu achei que Deus ia me dar um milagre financeiro. Achei que Deus ia fazer uma outra coisa. Agora eu ia ser usado em sinais e maravilhas. No final de 40 dias, Deus falou comigo assim: eu quero que você volte para o Brasil. Por que Deus falou comigo ao final de 40 dias? Porque eu estava cheio do Espírito para ouvir de Deus. E olha que interessante. Na Bíblia nos conta, em Lucas capítulo 4, que Jesus, após ser batizado no Rio Jordão, foi cheio do Espírito Santo de Deus e foi guiado pelo Espírito no deserto. Jesus batizou no Jordão, se encheu do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus falou para ele assim: vai para o deserto. Ou seja, Jesus só pôde ir ao deserto porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aí você pergunta: Deus não podia ter guiado Jesus para outro lugar? Tinha que ser para o deserto? Sim. Porque é só no deserto que Deus transforma o ser cheio do Espírito em estar no poder do Espírito. Jesus foi para o deserto cheio do Espírito e saiu do deserto no poder do Espírito. Deus nos conduz em fases. E até para você ir para a próxima fase, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo, quando ele dá uma ordem, os céus obedecem. Tem gente que ora, tem gente que acha que o reino de Deus, você usa alguns jargões, algumas palavras como amuleto. Está amarrado em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Tem pessoas que falam isso, mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, os céus obedecem. Os céus respeitam. Nunca brinque com alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra nos conta que o apóstolo Paulo estava pregando o evangelho para um procônsul, um falso profeta que se dizia importante, estava impedindo Paulo de se aproximar daquele homem, de pregar o evangelho, de trazer aquilo que Deus tinha para aquele homem. O apóstolo Paulo olha para ele e fala assim: você, cheio de iniquidade. A Bíblia diz isso claramente, que Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para esse homem e disse: você, cheio de iniquidade. Ele falou assim: você vai ficar cego. E a Bíblia diz que naquele momento aquele homem ficou cego. Paulo não falou isso da boca para fora. Ele não falou isso porque ele sabia praguejar. Paulo falou isso porque ele estava cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas dão ordem e as coisas começam a acontecer. Você quer ver as coisas começarem a acontecer na sua vida? Seja cheio do Espírito Santo e comece a dar ordem. O reino espiritual respeita poder. O reino espiritual respeita a legalidade. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo transformam o ambiente no qual eles estão. E às vezes, querido, nós temos o Espírito Santo. Eu quero que você entenda. Eu vejo pessoas aqui na igreja, muitos irmãos, não todos, glória a Deus, glória a Deus por isso, eles têm o Espírito Santo. Mas a pergunta que eu faço não é se você tem o Espírito Santo, é se você está cheio do Espírito Santo. Porque eu posso ter o Espírito Santo, mas eu só tenho um pouco dele. A questão é: você está cheio. Um dos termos na Bíblia para ser cheios, né, a palavra de Deus fala em grego é periseuma, que significa abundância. Você está preenchido. E o outro termo é pleto, que significa
preencher, ser completado. Existe uma medida que nós precisamos ter para ver certas coisas na nossa vida serem quebradas ou terem um rompimento. Às vezes você está cheio, você tem um Espírito Santo, mas não o suficiente. Diga comigo, não o suficiente. E tem batalhas na nossa vida, tem novas estações da nossa vida, que para nós irmos para essas novas estações, você precisa ter alcançado a medida. Você tem que ter aquele mínimo. E é isso que eu vejo em muitos cristãos. Eles precisam ter esse mínimo. Às vezes você fala, eu não estou aguentando a luta lá de casa. O que eu faço? Seja cheio do Espírito Santo. Encha mais. Eu não estou aguentando essa circunstância. O que eu faço? Encha mais do Espírito Santo. Eu falo, pessoal, querido, tem pessoas, pelo que eles vivem, eles conseguem orar 20 minutos por semana e está tranquilo. Eu não vejo um grande rompimento. Mas tem pessoas, querido, que o que eles passam, eles precisam de muito de Deus. Eles precisam estar mais cheios. Eu vejo pessoas que oram, que buscam a presença de Deus, eles precisam encher da glória de Deus. Tem uma oração, eles vêm, tem um jejum, eles participam. Eles estão orando em línguas o tempo todo. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Todos nós estamos cheios de alguma coisa. Pergunte a pessoa que está perto de você, você está cheio de quê? Todos nós estamos com a nossa alma cheia de alguma coisa. Talvez cheios dos nossos planos, cheios dos nossos pensamentos. Alguns estão cheios de amargura, outros estão cheios de vaidade. Tem gente que está cheio de compaixão. Tem gente que está cheio de justiça. Alguns estão cheios de santidade, mas outros estão cheios de impureza. Todos nós estamos cheios de algo. E como que eu sei do que eu estou cheio? Aquilo que você mais fala e aquilo que você mais pensa é aquilo que está enchendo o seu coração. É engraçado observar alguém que está passando por um problema no relacionamento, no casamento, ou alguém que ama uma outra pessoa. Qualquer assunto vai para a pessoa amada, sim ou não? Já conversou com alguém apaixonado? Você está lá conversando sobre futebol, sobre isso, mas olha, lembrando bem, Mateus Rodolfo ele gosta desse futebol aí que você está falando. Lembrando bem aqui, olha, eu estava cortando o cabelo, lembrei do Mateus Rodolfo, eu lembrei dele. Quando nós estamos apaixonados, qualquer assunto. Quando você quer falar de algo, não interessa, está falando de Deus, fala assim, Deus é amor. Mas eu acho que é o que eu sinto para o Mateus Rodolfo. Você está apaixonado, tudo vira aquele assunto. Quem gosta de business, quem gosta de empresa, tudo vira alguma coisa, vai virar empresa. É a fase que você está vivendo quando você é apaixonado, seu coração está cheio daquilo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, encham-se do Espírito. Se você quer se encher de alguma coisa, se encha do Espírito. E querido, nós temos que aprender a esvaziar de coisas que não são de Deus. Nós temos que aprender a nos esvaziar daquilo que não é da presença de Deus. A sua mente, a sua alma. Muitos estamos, toda vez que nós utilizamos a nossa atenção, preste atenção, toda vez que nós utilizamos a nossa atenção nos faz nos encher de algo. E nós enchemos a nossa alma de algo com aquilo que nós olhamos, com aquilo que nós falamos. A nossa atenção é tão importante. Aquilo que você olha muito, aquilo que você foca, aquilo que você contempla, aquilo enche a sua alma, aquilo enche o seu coração, enche a sua mente. Então, para nós nos enchermos de Deus, nós temos que parar aquilo que nós estamos fazendo e precisamos focar em Deus e dar a nossa atenção ao Senhor. Diga comigo, dar a minha atenção ao Senhor. Nós começamos a nos encher da presença. E o apóstolo Paulo também nos ensina como nos encher de Deus em Efésios capítulo 5, versículo 18. Vamos subir comigo em Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz o seguinte: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem.
mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixa eu falar algo para você. Engraçado, eu não bebo bebida alcoólica, mas é engraçado observar quem bebe. Que é raro, é claro que existem bebidas e bebidas, mas geralmente quem toma um vinho não fica bêbado numa hora. Sei que você não está acostumado. Mas você vai bebendo um pouco. Esses dias nós fomos num lugar, o irmão falou assim: pastor, eu estou com meus amigos aqui, eles bebem um pouco muito, né? Se você quiser fazer uma oração antes que a galera já tá para lá de Bagdá, pode orar aqui agora. Eu falei assim: vamos fazer essa oração aqui agora. Quando você vê as pessoas conversando muito perto, falando mais alto e abraçando, me chamando de amigo, alguém que te viu pela primeira vez, é porque o álcool já está fazendo um efeito, é ou não é? A pessoa vai bebendo um pouco. A Bíblia compara o Espírito Santo ao vinho. Fala assim: olha, eu sei que vocês são acostumados a se embriagar para se alegrar com vinho. As pessoas bebem para esquecer, elas bebem para se alegrar, elas bebem para outros motivos. Mas deixa eu falar para você, no reino de Deus também existe uma forma de você se embriagar. É através do Espírito. Fala para vocês querem se embriagar com algo? Fala a pessoa que está perto de você, você quer encher a cara. Deus quer que você encha a cara. Ele quer que você fique chapado. Na realidade eu sinto falta de crentes chapados. E ele fala: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem. Ou seja, o cara que começa a beber uma hora, ele vai falar uma besteira. Eu vi alguém falando a diferença da festa do rico e do pobre. Agora eu só lembro o que acontecia no pobre, que eu achei engraçado. Ele falou assim quando é que o churrasco do pobre acaba? Quando tem briga. Você toma todos, alguém já começa a chamar a mulher do outro que não deveria, já começa a querer dançar um forró. E toda a família tem um tio, é um casamento, tem sempre um tio, alguém da família, que vem para quebrar todo o esquema, é ou não é? A palavra de Deus fala assim: gente, eu sei que vocês querem ficar chapados, a gente tem momentos que você quer estar embriagado. Ao invés de se embriagar com vinho, eu quero dar uma outra oportunidade. Se encham do Espírito. Alguém aqui já ficou bêbado do Espírito? Eu já fiquei bêbado do Espírito. Alguém já ficou? Você já viu alguém bêbado do Espírito? Querido, é a mesma coisa, só que você não xinga ninguém. Esses dias eu estava vendo uma entrevista da Ana Paula Valadão, num podcast. E o pessoal perguntou para ela, porque ela virou um meme, né? Já viu que ela veio? Eu vou viajar de avião. Virou um meme aquilo lá, né? E ela conta: gente, vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu estava chapada. Eu estava tão bêbada aquele culto. Ela falou assim: geralmente a galera do Dia Antônio enchia tanto do Espírito Santo, a gente estava bêbado antes de começar, antes de louvar. E aquele dia eu estava muito chapada. Eu fiquei tão chapada que eu estava falando coisa com coisa. Pessoa cheia do Espírito Santo. Eu lembro quando eu fiquei cheio do Espírito Santo, pela primeira vez, assim, de forma poderosa. Eu sempre achava que isso acontecia com o outro, nunca comigo. Eu lembro que a Harry Baker, mais o marido dela, o Roland Baker, foram ministrar em Sarasota. E a minha esposa é muito fácil dela ficar bêbada. Ela começa a rir. Eu lembro que o Roland estava orando pro pessoal. Ele tocava em uma pessoa, ela começava a rir. Tocava em outra pessoa e começava a rir. E eu falei assim: gente, esse negócio funciona com todo mundo, mas comigo... Alguém já passou por isso? Você é o cara da turma que não cai? Todo mundo caiu, sentiu a presença, chorou. Mano, eu chorar, guerreiro. Eu lembro que ele me abraçou e falou assim para mim. Eu falei assim: cara, eu já cheguei para abraçar ele, que todo mundo que abraçava ele já caía na unção do riso. Quando ele me abraçou, eu falei: cara, isso não funciona comigo. Ele falou: só relaxa, mano. Ele me abraçou, sabe o que aconteceu comigo? Nada.
amém, Deus, um dia o Senhor vai fazer uma obra poderosa na minha vida. Eu lembro que passaram alguns minutos, a gente tinha acabado o culto, a gente foi fazer uma oração. Era uma oração qualquer, a presença de Deus estava muito forte. Eu lembro que eu comecei a rir. Aí eu comecei, sabe, eu comecei a rir assim, ó. Um pouquinho assim. Eu tentei segurar, falei assim, não tinha nada muito engraçado. Eu falei, gente, não tem nada, esse negócio não tá legal. Aí eu comecei a rir. Eu comecei a rir. Mas o meu pior, eu fiquei um bêbado cheio do Espírito Santo. Não é só de rir, eu tremia também. Eu ria e tremia. Gente, eu tremi e ri uma semana. Eu não estou mentindo, foi uma semana. Eu ia ao mercado, eu ia na farmácia, lá estava eu. Eu lembro que minha esposa, assim que a gente casou, ela entrava na farmácia nos Estados Unidos. Quem for nos Estados Unidos sabe disso. Aquelas farmácias que tem tudo, sabe? Aquelas farmácias que tem tudo. E lá estava eu atrás dela. Aí o pessoal olhava para mim, tadinha dessa menina tão bonita, nova. Casada com esse gordinho cheio de problema. Eu estava chapado. Eu estava tão chapado que eu dirigi assim, ó. Os meninos fizeram um vídeo de eu orando para um cara. Assim que eu terminei de orar para um cara lá nos Estados Unidos, o cara deu um passo do Michael Jackson. Foi engraçado demais. Foi assim, umas coisas extraordinárias. Eu estava chapado. Eu estava tão chapado, querido, que eu lembro que eu fui dormir. Eu dormia assim, aí eu acordava no meio da noite, dava uma risada, dava uma tremida e voltava a dormir. Eu fiquei bêbado do Espírito. Eu estava bêbado do Espírito. E muitas vezes quando eu estou num lugar e a presença de Deus vem, eu começo a rir. Chora, baixo. E a presença de Deus começa a vir. Eu estou ficando bêbado. Se vocês me virem rindo do nada, fica tranquilo. Eu estou ficando bêbado. A palavra de Deus fala para nós nos enchemos do Espírito. Deus também nos embriaga. Deus também nos enche da tua presença. Deixa eu falar uma coisa para você. É algo maravilhoso. É algo cheio de vida. Mas a Bíblia nos diz o seguinte: como que você vai se encher do Espírito? Falando, diga comigo, falando. Nós nos enchemos do Espírito falando. Às vezes eu vejo alguns de vocês durante o louvor e vocês estão olhando para o pessoal do louvor assim. Os meninos estão ministrando a presença de Deus, vocês estão olhando para ele assim. Te falar uma coisa, você está perdendo a oportunidade de encher. Você começa a encher, você vai enchendo, falando em hinos, falando em salmos, em cânticos espirituais. Você fala. Quando você começa a falar, você começa a se encher. Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai da boca do homem. E a pergunta é, com o que você está contaminando o seu coração? Quanto mais você fala das coisas de Deus, quanto mais você fala da palavra de Deus, quanto mais você ora, mais cheio do Espírito você fica, mais embriagado, mais você está conectado com o Senhor. Ele diz, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Quando você decide conversar com seus irmãos, falando através da palavra, querido, quando alguém vai conversar com você, você tem um salmo, você tem um versículo, o que Deus está falando com você? Eu aprendi algo na minha vida, quem me conhece sabe muito bem disso. Eu nunca perco a oportunidade de falar algo que Deus está ministrando no meu coração. Quando eu liderava os jovens da igreja, muitos anos atrás, os meninos tinham que me ouvir pregando 1 hora, 1h30 no sábado. Eu gostava disso, que no sábado não tinha regra. E a gente ia sair para comer. E eu ainda pregava lá no lugar onde a gente ia conversar. Eu ainda tinha mais uma parte do sermão de 1 hora ainda. É difícil você sentar comigo e eu não tenho um assunto da palavra de Deus. Eu não tenho um assunto que vem da presença de Deus. Algo que Deus tem ministrado no meu coração.
É difícil. O que você está fazendo ali, Hebe? Eu estou te edificando. Mas mais do que estar te edificando, eu estou me enchendo, eu estou bebendo. É engraçado porque quando você começa a beber, qualquer coisa te deixa bêbado. Mas à medida que você vai bebendo mais de Deus, você já consegue segurar. Não é? Você consegue segurar. A palavra de Deus fala que nós devemos falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando você começa a adorar o Senhor, querido, quando você louva, aquilo que você fala, aquilo que você canta, também está enchendo o seu coração. O que você canta, enche o seu coração. Diga a pessoa que está perto de você, o que você canta, enche o seu coração. Você está bebendo de Deus quando você canta, quando você louva o Senhor. E eu aprendi também a cantar os cantos espirituais. O que é isso? Nós começamos a cantar, nós começamos a orar em línguas. Algumas pessoas perguntam, o que é esse negócio de orar em línguas? Você entende? Não entendo. Mas a Bíblia diz que quem ora em línguas, ora em mistério diante de Deus. A oração em línguas é a oração que você precisa. É a oração do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando você ora em línguas, você empresta a sua boca para que o Espírito Santo de Deus ore aquilo que Ele quer orar, aquilo que você necessita orar. Às vezes você está orando para algo, mas o Espírito Santo de Deus sabe que você precisa orar para outro algo. E aí você começa a orar em línguas. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Nós oramos em línguas, mas nós oramos aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós oremos. Nós começamos a movimentar e você vai se enchendo. E qual que é a vantagem de orar em línguas? Eu não preciso usar meu entendimento na maioria das vezes. Quando eu oro em línguas, eu oro com apenas com a boca. E eu posso orar em línguas enquanto eu estou dirigindo. Eu posso orar em línguas enquanto eu estou cuidando de algo da casa. Eu posso orar em línguas enquanto eu estou ouvindo. Você já conversou com alguém que conversa demais? Aquela conversa que só outra pessoa fala? Tem gente olhando para a namorada, para a esposa, falando assim, é verdade. Eu sentindo isso daqui, algo poderoso aqui. Aproveita aquele momento que você está em silêncio. Você só precisa balançar a cabeça, porque tem gente que pode conversar horas com ele. Ele conversa, você ouve, né? Você só balança a cabeça assim. O que eu estou fazendo geralmente? Eu estou assim, ó. Em silêncio, tá? Sem gritar, né? Eu estou orando em línguas, eu estou aproveitando aquele momento. Muitas coisas que nós fazemos durante o dia não precisam do nosso intelecto, não precisam da nossa atenção 100%, ou algumas coisas precisam, mas eu posso orar em línguas em todo momento. Eu vou me enchendo do Espírito. Eu vou enchendo do Espírito orando, cantando. Eu vou enchendo do Espírito quando eu estou tomando banho, cantando, louvando ao Senhor. Eu me encho do Espírito. Vai jogar bola, eu vou me enchendo do Espírito. Você está o tempo todo. Agora mesmo, você podia estar olhando para mim e estar assim, ó. Deixa eu anotar isso aqui, pastor. Você podia estar orando em línguas nesse exato momento. Você vai enchendo o seu espírito. Você vai enchendo, você vai se edificando. Você começa a cantar. A palavra de Deus fala, cantando e louvando de coração ao Senhor. Nunca perca a oportunidade de louvar a Deus, querido. Nunca perca a oportunidade de encher da presença de Deus. E a Bíblia diz, dando graças constantemente a Deus e Pai, por todas as coisas. Em nome de Jesus. Sabe, deixa eu falar algo para você. A gratidão, ela protege as suas emoções. É na gratidão que você cria um ambiente de fé. A gratidão cria um ambiente de fé. Você quer ter fé? Seja grato. Quando você lembra de onde você saiu, quando você lembra o que Deus tem feito na sua vida, você pode passar os momentos mais difíceis que você estiver passando, mas você não esquece que Deus foi com você em todos os momentos. Na Bíblia existia uma oferta só de gratidão. É uma oferta de gratidão que nós entregamos ao Senhor. Eu lembro que algum tempo atrás, eu e a minha família, nós passamos um momento muito difícil. Todos nós estávamos passando um momento difícil. Meu pai, minha mãe, o Lucas, eu e minha esposa, todos nós estávamos passando um momento difícil. Um dos momentos mais difíceis que nós passamos em todo o tempo. E eu lembro que uma coisa que eu aprendi com meu pai nunca deixou de ser grato. Nunca deixou de ser grato. Alguns de vocês, querido, não têm desenvolvido a fé, não têm ido para um novo nível, porque vocês esqueceram.
o que Deus fez na sua vida. Aí você começa a se comparar com o outro. Querido, não se compara com o outro, não se compara com outra história. Cada um tem uma história. Amém? Você tem uma história. O que Deus tem feito na sua vida? Quais foram as vezes que Deus te livrou? A gratidão é tão importante que Deus fala para o povo de Israel: olha, não sejam ingratos. Não sejam ingratos. Quando você é grato a Deus, você vê as coisas por uma outra perspectiva. O apóstolo Paulo fala para nós sermos gratos a Deus por todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas. Querido, não seja grato apenas pelas coisas boas. Seja grato pelas coisas ruins que acontecem na sua vida também. Seja grato pelas dificuldades que você está passando. Essas dificuldades são usadas por Deus para gerar algo no seu coração, para te levar para um outro nível, para purificar. Eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou assim: Heber, eu tinha tantos amigos e aí eu quebrei financeiramente. Aqueles meus amigos sumiram. Eu tinha que ter um carro da época, eu tinha que fazer tudo isso para ter todos aqueles amigos. E quando eu quebrei, todos aqueles meus amigos foram embora. Hoje eu agradeço a Deus, porque quando eu quebrei financeiramente, aconteceram algumas coisas na minha vida. Uma delas é, eu me reconectei mais com meu pai. Segundo, Deus tirou aqueles amigos falsos da minha vida. Terceiro, Deus me libertou da arrogância. Eu era arrogante. Se você me conhecesse nessa época, você não poderia caminhar comigo. Deus me libertou da arrogância. Deus me livrou de tantas coisas. Eu amadureci como pessoa. Hoje eu agradeço a Deus. Na época eu quase entrei em depressão, mas hoje eu agradeço a Deus. As lutas, as dificuldades, as circunstâncias, as orações que você acha que não foi respondida, querido, é uma oportunidade de Deus para mudar o seu coração. Deixa eu falar algo para você. Nós não amadurecemos quando tudo está dando certo. Nós amadurecemos nas dificuldades. Nós sabemos quem é o nosso Deus quando Ele passa conosco na fornalha, quando Ele passa conosco no mar. E nós sabemos quem é o nosso Deus quando a última solução, só Deus pode fazer algo, e Ele vai e faz. Nós sabemos quem é Deus. Ele está conosco. Queridas, as pessoas nos amam hoje e nos odeiam amanhã. Elas te admiram de forma extraordinária. Você fala uma besteira qualquer, eles te cancelam pelo resto da sua vida. Mas tem alguém que nunca vai te deixar. Esse é o Senhor. E Deus começa a mudar o nosso foco. A gratidão faz você ver pelas perspectivas do céu. Eu lembro que na época do meu casamento foi o momento mais difícil financeiramente que eu passei. Foi um momento assim, sabe aquele momento quando você fala, vou para uma nova estação e não tem... Querido, eu lembro que eu não tinha dinheiro para gasolina. Foi naquele momento que eu aprendi que meu carro que fazia 7 por litro podia fazer até 12. Alguém já passou por isso ou não? Naquele momento. Por quê? Porque na baixada eu colocava ele assim no neutro. Foi naquele momento, no momento em que eu fiquei sem carro, que eu descobri que os meus amigos me amavam. Que tudo que eu plantei na vida deles em dar carona, eles começaram a me dar carona de volta. Eu saía da faculdade, eles me levavam para casa. Deus começou a mostrar quem era quem. As pessoas que caminhavam comigo, as dificuldades são bênçãos de Deus. Talvez você está reclamando daquilo que você está passando. Você tem que falar, Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor está me ensinando algo. Obrigado porque o Senhor está me purificando. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está te ensinando. Deus está ministrando na sua vida quando você louva ao Senhor. Alguns anos atrás eu estava voltando do Camboja. E eu fui fazer... meu avião descia em Chicago. Eu tinha que pegar um outro avião para Orlando. Eu já tinha passado horas viajando. Eu tinha saído do Camboja, Coreia do Sul, Chicago. Eu lembro que eu estava transferindo as malas. E por algum motivo eu tirei minha mochila.
E, querido, uma coisa que eu não tiro é a minha mochila, principalmente quando eu estou viajando, porque na minha mochila tem os meus passaportes, meu computador, tudo que eu tenho está nessa mochila. Eu tirei essa mochila, eu não sei quem fez isso, mas alguém pegou minha mochila e colocou na esteira. Minha mochila não tinha etiqueta, eu ia perder minha mochila, não podia nem viajar. Eu perguntei, moça, eu perdi minha mochila, o que eu devo fazer? Ela falou assim, se a sua mochila não tem etiqueta, você vai ter que sair dessa área interna do aeroporto e vai ter que ir lá para fora, que ela vai aparecer em algum momento lá. Conversa com uma das moças, uma das atendentes. Aí eu já fiquei chateado, porque eu estava doido para ver minha esposa, para ver minha filha, na época era só a Isabela. Eu lembro que quando eu estava para sair, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, eu estou te levando para fora para ajudar alguém. Sabe, às vezes Deus tem que fazer a gente perder algumas coisas para ajudar outra pessoa, sabia disso? E aí eu lembro que nessa jornada eu simplesmente saí. Quando eu cheguei eu vi uma moça nessa salinha, achei até que ela fosse lá das Arábias. E essa moça estava lá e comecei a conversar com a atendente da linha aérea onde eu estava. De repente essa moça começou a falar em português. Eu falei, nossa, você fala português? Eu sou do Brasil. Quando eu falei assim que era do Brasil, as atendentes que estavam lá levantaram a mão e falaram, Deus acabou de enviar um anjo. Eu não entendi o que tinha acontecido. Essa moça estava já há 3 dias nesse aeroporto, porque ela tinha vindo da Califórnia. Ela é uma brasileira que foi lutar jiu-jitsu. Ela tinha vindo da Califórnia, perdeu o passaporte dela dentro do avião e ela não podia embarcar para o Brasil. E ela não tinha dinheiro, não tinha ninguém no Brasil que tinha dinheiro para ajudá-la. Ela tinha ganhado aquelas passagens. E ela estava sozinha, todo o time dela foi embora, só ficou ela naquele aeroporto com aquelas malas, ela não tinha um hotel para estar. E ela não falava nem o português, não falava nem o inglês. E as moças estavam tentando ajudá-la, ninguém conseguia ajudá-la. Como que eles estavam tentando tudo. O que eles tentaram para ela era o seguinte, olha, a gente pode tentar, nós aqui da linha aérea, nem a linha aérea, as atendentes, nós vamos te dar uma passagem aérea para você ir para Nova York. E nessa ida sua para Nova York, você tira seu passaporte lá no consulado brasileiro. Mas nem dinheiro para isso ela tinha. Naquele momento a gente conversei com uma, conversei com outra, fez as negociações. Eu falei para ela assim, deixa eu falar uma coisa para você. Eu perdi a minha mochila por sua causa. Ela falou assim, como assim? Porque eu nunca tirei minha mochila. Mas Deus me fez perder a mochila para vir te ajudar. E é engraçado isso porque quando você entende, preste atenção nisso, querido. Quando você caminha com o Espírito Santo, Deus muitas vezes vai fazer você atravessar o oceano para ajudar alguém. Sabia disso? Deus vai fazer você em um lugar, você acha que você está indo de férias? Deus fala, não te trouxe aqui de férias. Foram muitas vezes que o Senhor fez isso comigo. E me levou num lugar, eu achei que era por uma coisa, fui para aquela coisa e descobri que eu não fui para lá para aquela coisa. Eu fui lá para ajudar alguém. Já estou acostumado. Uma vez Deus me levou daqui para ir num casamento lá em Washington, D.C. Eu falei, Deus, ir num casamento em Washington, D.C. Mas eu fui eu e o Lucas. Mas na realidade não era o Washington, D.C. que Deus queria me levar. Ele me levou para Atlanta para abraçar uma líder de louvor que eu tinha, só para abraçar ela. Ela estava passando os momentos mais difíceis da vida dela. Eu fui para lá para abraçar e ouvir o que ela tinha para receber de Deus. Ela falou, Heber, ninguém ao meu redor podia ministrar no meu coração, a não ser você. Deus te trouxe do Brasil para falar comigo. Eu falei para essa moça que estava lá no aeroporto, eu falei, Deus me fez perder, eu vou perder meu voo, porque já perdi minha mala, mas Deus me fez perder o voo para conversar com você. Pode ficar tranquilo. E eu fiz uma oração para ela. Na hora que eu fiz uma oração para ela, passou 15 minutos, acharam o passaporte dela. 15 minutos. Eu falei de Jesus para ela, falei que Jesus a amava. Ela falou, eu estava desviada. Eu fiz uma oração a Deus, Deus, eu não sei como eu vou embora desse lugar, mas amanhã é o meu aniversário, eu queria passar o meu aniversário com a minha família. Quando eu terminei de fazer essa oração, Deus envia você que fala português. Os atendentes começam a levantar a mão e falar, Deus enviou um anjo. Eu lembro que naquele momento eu e meu amigo tínhamos um dinheiro, nós demos um dinheiro para ela comer o que ela precisasse. E as atendentes observando aquilo, uma das atendentes, uma delas era americana, todas elas eram americanas. Uma das atendentes, depois eu falei assim, olha, está aqui meu telefone, o que essa menina precisar. Se ela precisar de qualquer coisa, se precisar de algo financeiro, você pode mandar que a gente paga. Nós vamos cuidar dela. Eu lembro que a atendente mandou mensagem para mim depois no Facebook, falou assim, Heber, eu também sou cristã, meu marido é pastor.
E eu vi o que Deus fez na vida de vocês. Eu vi Deus movendo naquele momento. Quero dizer para você, eu sou atendente da Delta, né? Ela era atendente da Delta. Ela falou assim: saiba que agora você tem uma amiga. Se você precisar de viajar de primeira classe, barato, pode ficar tranquilo, que eu te ajudo. Eu falei: eis-me aqui, Senhor. Eu achei minha mochila. Eu sabia que quando a minha mochila chegasse, meu tempo naquele lugar tinha acabado. Achei minha mochila. Ganhei Boarding Pass. Meses depois viajei pela primeira vez de primeira classe. Deixa eu falar algo para vocês que nunca viajaram. É glorioso. Eles têm que fechar aquela cortina para não dar confusão dentro do avião. Se eles não fechar aquela cortina, tem briga, tem rebelião. Tem um montinho dentro daquele avião. E aquela moça me manda mensagem falando: olha, Deus te enviou. Minha fé estava fraca, eu achei que Deus não me amava mais. Mas aquele dia Deus te enviou. E esses dias ela mandou mensagem, ela mudou para Nova York. Deus mudou a sorte dela, é uma das maiores campeãs brasileiras de jiu-jitsu nos Estados Unidos. E ela sempre me manda mensagem agradecendo a Deus pela minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. E se eu não fosse grato? Fala para você: pare de focar no seu probleminha. O seu problema é para a glória de Deus. Deus está usando a sua circunstância, aquilo que você está vivendo, para que as pessoas que estão ao seu redor comecem a observar e dizer: realmente Deus é Deus na vida dessa pessoa. Realmente Deus faz milagres, Deus faz maravilhas. Pare de focar, comece a ser grato. E se eu não fosse grato, fala: Deus, por que você me trouxe aqui? Deus, eu não vou conversar com ninguém também. Eu não vou falar nada com ninguém. Querido, agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Deus te conecta com pessoas. Eu entendo o que o apóstolo Paulo fala: aprendi a viver em abundância, mas aprendi também a viver em escassez. Eu vi Deus fazendo coisas quando eu tenho muito, e vi Deus fazendo coisas quando eu não tenho nada. Porque a nossa provisão vem dEle. É Ele que nos sustenta. E tudo que nós estamos passando, se nós somos fiéis e formos gratos, nós vamos aprender a ser cheios do Espírito Santo. E nós vamos começar a movimentar e ver os milagres de Deus acontecendo ao nosso redor. Quantos querem ver os milagres de Deus acontecendo ao seu redor? Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Tudo que você estiver passando, seja grato a Deus. Comece a glorificar a Deus. Eu já contei para os irmãos o testemunho do meu pai, que Deus multiplicou a gasolina dele durante 40 dias. Seja grato a Deus. Você tem duas oportunidades quando você passa por momentos difíceis. Você pode reclamar, murmurar. E murmurar, querido, é fé ao contrário. Murmurar é fé no que o diabo pode fazer. Mas agradecer, falar: Deus, eu te louvo, porque ainda que eu não esteja vendo o que está acontecendo, o Senhor está fazendo algo. Eu te louvo, Deus. Eu bendigo o teu nome. Alguns anos atrás, já contei para os irmãos isso. Nós fomos nos Estados Unidos, passamos um momento muito difícil, eu e minha família. E durante esse mês, tudo de ruim que podia acontecer, aconteceu. Sabe, deixa eu falar uma coisa: se tem alguma coisa ruim acontecendo na nossa vida, sempre tem um espacinho para uma coisa pior. É ou não é? Uma coisinha, um detalhe. A gente já estava ruim, eu, minha família, minha esposa. Ainda a gente vai e pega a Covid na casa dos outros. Olha, nunca murmuramos, sempre agradecemos a Deus. Nós ficamos na casa dessa ovelha querida. Passou alguns anos, ela liga para minha esposa e fala assim: olha, o que vocês passaram aqui em casa, eu também passei na casa dos outros. Mas tem uma coisa que eu aprendi com vocês: em todo momento que vocês estavam aqui, eu nunca vi vocês reclamarem. Sabe, às vezes Deus não nos livra da circunstância, mas Ele está conosco. Como diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, a tua vara e teu cajado me consola. Eu sei que o Senhor está comigo. Querido, tem hora que você vai passar no vale da sombra da morte, mas Deus fala assim: eu estou com você aqui, fica tranquilo, eu estou com você. E vai virar testemunho. Amém? Coloque-se em pé nessa noite. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Comece a falar: Senhor, me encha. Me encha do Espírito Santo.